Bom dia, graça e paz. PR Ivanilson Vieira. Eu queria mais uma vez reforçar de que esses vídeos eles não são especificamente para um grupo. Ele vai chegar em alguns grupos, lógico. Mas esse vídeo é gravado para o meu canal, Teologia na Prática. E eu faço essa gravação diária com o objetivo apenas de edificar o povo de Deus. Não tem outro objetivo aqui. Amém? Então, olha só. O ambiente preferido de Deus para nos encontrar é no seu próprio ambiente. E qual é o ambiente de Deus? O seu reino espiritual. Então, a nossa oração feita em um mundo material, terreno, em que vivemos, ela reflete essa diferença entre nós e Deus. Porque nós estamos num mundo material, palpável, visto, e o de Deus é um mundo espiritual em que nós não vemos, não conseguimos apalpar esse mundo em que ele vive. Então isso vai refletir uma diferença entre nós e Deus, que está nesse mundo espiritual. Então nós podemos pedir a Deus para agir diretamente. No entanto, não estranhe se ele responder de uma maneira mais oculta, mais misteriosa, por causa de onde ele se encontra. Ou seja, um reino espiritual. E como ele se encontra no reino espiritual, ele vai agir espiritualmente. Então, um viciado, por exemplo, viciado em drogas ou na bebida, ele pode orar, pedindo, Senhor, me mantenha afastado da bebida ou do cigarro. É um exemplo. Hoje, Deus vai responder sumindo com as garrafas? Ou com o cigarro? Deus vai responder levando à falência todas as fábricas de bebidas ou de cigarro? Não. Não. Seria muito infantil, muito menino, alguém pensar que Deus vai fechar as fábricas da bebida ou do cigarro. Não, não é assim que Deus trabalha. Provavelmente Deus vai responder agindo de dentro da pessoa viciada que orou. Vai agir dentro dela, levando essa pessoa a tomar uma decisão mais enérgica de não mais consumir a bebida e o cigarro. Porque não é mágica, irmãos. As pessoas às vezes ficam achando que é mágica. Né? Que Deus age por mágica e não é mágica. Ok? Não é mágica. A maneira normal da providência de Deus acontecer é que ele trabalha na sua criação. E por meio da sua criação. Não apesar da criação. Dá para você entender? Ele trabalha na criação. Por meio da criação, ou seja, ele nos usa para fazer a sua obra, a natureza para fazer a parte dela. E não apesar da sua criação. Por isso, a maioria das respostas da oração é difícil de provar que verdadeiramente foi a resposta de Deus. Será que foi a resposta de Deus? Então, essa impossibilidade de comprovação se foi verdadeiramente a resposta de Deus, ou seja, pela resposta de Deus, ou o resultado alcançado, ela é um imperativo, é obrigatória, é uma imposição espiritual. Existe a impossibilidade de eu comprovar que eu estava doente e fiquei curado, porque Deus agiu diretamente e não os remédios, não o tratamento que eu fiz, etc. e tal. Então, essa impossibilidade de comprovação, né, pela resposta de Deus, o resultado que eu vou alcançar, ela é imperativa, essa questão da impossibilidade. É obrigatória, é uma imposição espiritual. Provar que foi Deus que fez, apesar de que tudo, né, acontece, porque Ele
Permite, porque ele age, né, através dos remédios também. Então imagine se nós soubéssemos comprovar que algo aconteceu porque nós oramos. Caramba, eu orei e aconteceu. Eu orei e foi assim. Eu orei e foi do jeito que eu disse. Imagina isso. Nós íamos nos sentir, sabe o quê? Um poderoso mágico. Um poderoso mágico. Nossa cabeça seria virada. E talvez o nosso coração fosse corrompido. Todos nós não devíamos perguntar se isto aconteceu em resposta à oração de alguém. Será que foi a oração daquele pastor? Foi a oração daquela irmã de oração? Mas devemos acreditar que tudo que acontece, sem exceção, acontece em resposta às orações. Tudo acontece em resposta às orações. Tiago vai dizer, né, lá em Tiago 5,16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não pode tudo, mas pode muito. Por que não pode tudo? Porque vai esbarrar na soberania de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Então, por isso que não pode tudo. Mas pode muito em seus efeitos. A oração feita pelo justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado dos seus pecados. Então, se atendidas ou não, as orações dos aflitos, bem como suas necessidades, elas são todas levadas em consideração por Deus. Todas as orações são ouvidas, em primeiro lugar, porque Deus não é surdo, mas nem todas são atendidas. Deus também responde com não. Com não, até Jesus levou não, já falei disso aqui. Então, algumas pessoas dizem o seguinte ditado. Alguns vão dizer que a coincidência não existe, existe providência. Algumas pessoas vão dizer assim, a coincidência é a maneira que Deus usa para proteger seu anonimato. Ou seja, Deus age até na coincidência. Ele faz com que as coisas coincidam. Não é que não existe coincidência. Deus faz com que as coisas coincidam. Que haja encontros que provavelmente não eram para acontecer. Que aconteçam coisas naquele momento que não era para acontecer. Então a coincidência é a maneira que Deus usa para proteger seu anonimato. Ou seja, ele fica no anonimato e a pessoa, rapaz, naquela hora ali, do perigo, chegou a pessoa ali, passou meu irmão, passou meu pai, passou e disse, entra aqui, vamos, chega, vamos embora, vamos lá. Na hora que eu passei mal, chegou alguém. Essa coincidência, Deus trabalha nela e ele fica no anonimato. Para aqueles que não conhecem a Ele. Mas você que conhece a Deus, sabe que Ele trabalha nas coincidências. Então a nossa fé talvez seja a nossa maneira de reconhecer a atuação de Deus também no anonimato. Deus também trabalha nos bastidores, Ele não quer aparecer sempre. Jesus às vezes dizia o quê? Não conta para ninguém o milagre que eu fiz em você. Não conte. Então, meu amado, em nome de Jesus, aprenda isso. O Deus que você serve também é um Deus que age. É por isso, por exemplo, nos bastidores, as pessoas lá no Seridó, elas pedem chuva. Está muito seco, não sei quanto tempo que não chove, Deus manda chuva. Como é que Deus manda chuva? Pelas próprias leis que ele criou para que haja precipitação de chuva. A umidade relativa do ar, Deus criou isso, ela tem que estar de 60% acima. 60% abaixo não chove. Então Deus providencia isso. Essas leis que ele estabeleceu, a umidade do ar chega a 60% acima, vai precipitar chuva. Então as pessoas fazem o quê? Lá no Seridó, elas vão dizer que foi Santana, a avó de Jesus.
que mandou a chuva. Deus trabalha nos bastidores, Deus providencia e outro leva a fama. Não dão glória a Deus, mas a uma pessoa que, tal qual como eu, não tinha santidade suficiente, a não ser a santidade que está em Cristo. E a santidade de Cristo é a nossa santidade. Ele tomou essa posição e esse lugar. Então nós não temos santidade em nós mesmos. Então Deus trabalha nos bastidores. Deus dá livramento nos bastidores. Deus providencia coisas nos bastidores. Amém? Fica com Deus e pensa nisso.